Você já considerou que um ataque cardíaco não é mais uma preocupação apenas para os idosos? A incidência de infartos entre indivíduos com menos de 40 anos no Brasil aumentou significativamente nos últimos anos. Uma escalada acima de 150%, atingindo 180% em certos critérios. Isso é surpreendente, não é? O assunto urgente do filme de hoje é o preocupante aumento de ataques cardíacos entre os jovens. Compreender os fatores subjacentes pode determinar vida ou morte, ou uma vida repleta de repercussões significativas. Não é para incutir medo, mas sim para fornecer um aviso. Neste vídeo, eu, Dr. André Van Der, cardiologista, elucidarei as principais causas desta epidemia silenciosa que afeta os jovens, os fatores de risco pertinentes, mais crucialmente, as medidas que você pode e deve tomar para proteger seu coração. Permaneça até o final, pois o principal fator de risco que vou revelar, que muitos jovens ignoram, pode atualmente colocar seu coração em risco. Primeiro, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossas recomendações de saúde e ative o sininho de notificações. Além disso, disseminem este conhecimento entre seus amigos e familiares. Sua contribuição ajudará um maior número de pessoas. Por favor, compartilhe seus pensamentos. Você conhece algum jovem que tenha enfrentado um problema cardíaco significativo, ou ouviu falar de alguém que desmaiou e morreu na academia? Você já sentiu uma sensação incomum no peito que causou preocupação? Em qual região do Brasil está localizado? Por favor, escreva abaixo. Vamos prosseguir. Inicialmente, vamos compreender os fundamentos. Um infarto do miocárdio ocorre quando a circulação sanguínea para uma parte do coração é obstruída, tipicamente por um trombo que se forma sobre uma placa ateromatosa dentro de uma artéria coronária. Uma parte do músculo cardíaco começa a necrosar devido à insuficiência de suprimento de oxigênio. A aterosclerose, caracterizada pela formação de placas, não se inicia aos 60 anos. Pode começar significativamente mais cedo, até mesmo na infância, dependendo dos nossos hábitos. Historicamente, os infartos estavam predominantemente ligados a indivíduos com mais de 50 ou 60 anos. No entanto, essa situação passou por uma transformação significativa. Dados do Ministério da Saúde e de associações médicas indicam um aumento preocupante nas internações e fatalidades devido a infarto entre pessoas com menos de 40 anos, especialmente aquelas na faixa dos 20 e 30 anos. Qual é a razão para essa ocorrência? A solução reside principalmente na alteração de hábitos. Estamos adotando um estilo de vida que acelera o envelhecimento das nossas artérias. Agora, vamos examinar as variáveis de risco. Quais são os fatores subjacentes? Quinto fator: predisposição genética e histórico familiar. De fato, a genética é significativa e tem considerável importância. Se seus pais ou irmãos tiveram problemas cardíacos em uma idade jovem, por favor, tome nota. Em homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos, o risco é significativamente elevado. Tenha cuidado, a hereditariedade não determina o destino. Considere desta forma: a genética pode lhe proporcionar certas vantagens. Alguns indivíduos recebem mais oportunidades, enquanto outros recebem menos. No entanto, quem inicia esses perigos através de hábitos prejudiciais é você. Suas decisões diárias ditarão se esse mecanismo genético será ativado. Isso serve como um aviso para que você melhore suas práticas de autocuidado. Eu tratei jovens pacientes que só identificaram seu risco hereditário após um incidente cardíaco que poderia ter sido evitado com medidas preventivas. Esteja ciente do histórico médico da sua família e comunique-o ao seu médico. Isso direciona a investigação e os esforços de mitigação. O quarto fator de risco diz respeito ao estresse crônico e à saúde mental. Correto. Vivemos em uma era de pressão perpétua, incluindo trabalho, atividades acadêmicas e redes sociais, com o WhatsApp inundando você com mensagens nas noites de domingo. O estresse prolongado eleva substâncias químicas como o cortisol, que, em excesso, pode aumentar a pressão arterial, os níveis de glicose no sangue e a inflamação, todos prejudiciais à saúde cardiovascular.
A ansiedade e a depressão estão associadas a um aumento do risco cardiovascular. Assemelhar-se a operar um veículo perpetuamente na rotação máxima do motor. Eventualmente, uma falha ocorrerá. Não negligencie o seu bem-estar mental. Buscar assistência especializada, praticar técnicas de relaxamento, perseguir hobbies e atividades de lazer, e especialmente obter sono adequado são essenciais para manter um coração saudável e o bem-estar geral do corpo. Fator de risco 3. Utilização de substâncias como narcóticos, esteroides anabolizantes e cigarros eletrônicos. Isso representa uma ameaça significativa e é frequentemente subestimado pelos jovens. Substâncias ilícitas, incluindo cocaína e outros estimulantes, podem induzir espasmos das artérias coronárias, arritmias cardíacas significativas e infartos do miocárdio, mesmo em indivíduos sem problemas cardíacos prévios. Trabalhei na sala de emergência nas noites de sexta-feira por anos, e havia invariavelmente um indivíduo que havia experimentado cocaína pela primeira vez recentemente. No entanto, o prontuário médico indicava que eles haviam apresentado a mesma narrativa 4 meses antes. Correto? Se você os utilizar, procure ajuda. Steroids anabolizantes. Doutor, a testosterona não é benéfica para a sua saúde. É? Estamos discutindo a testosterona que é sintetizada naturalmente pelos testículos do seu corpo. O problema está no uso indiscriminado de esteroides anabolizantes para aprimoramento estético ou para elevar níveis de testosterona que não estão consistentemente deficientes. Além disso, para aqueles com uma recomendação, por favor, usem cautela. Como homens idosos exibindo hipogonadismo confirmado. Não estou me referindo àqueles com níveis de testosterona de 400 ou 500 que veem sua testosterona como baixa devido a sentimentos de fraqueza, desejo diminuído e impotência parcial. Estou me referindo a níveis significativamente baixos de testosterona, identificados em testes de sangue, abaixo de 300 nanogramas por decilitro. A utilização requer monitoramento rigoroso. Um artigo significativo foi publicado no JAMA, uma prestigiosa publicação médica, em 2017. Foi avaliado indivíduos com 65 anos ou mais com níveis confirmados de testosterona baixa que utilizaram gel de testosterona. Em forma de gel. Não é? Não era nem injetável, nem oral. O que foi observado? Dentro da coorte que ostensivamente se beneficiaria da substituição, houve uma notável escalada na quantidade de placas lipídicas não calcificadas nas artérias coronárias, especificamente, as placas moles que precipitam infartos do miocárdio, que representam um risco considerável. Considere as ramificações deste cenário para um jovem saudável administrando quantidades suprafisiológicas de testosterona, variando de 1.000 a 1.500, sem supervisão médica ou sob a orientação de profissionais não éticos que prescrevem esteroides exclusivamente para fins estéticos ou de melhoria de desempenho. Os esteroides anabolizantes elevam significativamente o risco cardíaco ao aumentar o colesterol de lipoproteína de baixa densidade, LDL, reduzir o colesterol de lipoproteína de alta densidade, HDL, elevar a pressão arterial, talvez, induzir a hipertrofia cardíaca. O coração hipertrofia, aumenta de tamanho, torna-se menos eficiente e eleva o risco de trombose. O risco cardíaco pode aumentar de 3 a 8 vezes ou até mais. Os cigarros eletrônicos e os vapes, que criam uma percepção enganosa de menor dano em comparação com os cigarros tradicionais, constituem uma ilusão. Vapes contém nicotina, frequentemente em concentrações viciantes, acelera a frequência cardíaca e compreende compostos e aromatizantes adicionais prejudiciais que podem inflamar os vasos sanguíneos, danificar o tecido pulmonar e aumentar o risco de infarto do miocárdio. Lamentavelmente, observei jovens no escritório com saúde cardíaca significativamente comprometida atribuível ao uso de esteroides anabolizantes. Uma cobrança precoce e cara. Evite aqueles produtos químicos nos vaporizadores. Se for necessária ajuda para parar, consulte um médico. É imprudente colocar em risco sua vida e saúde por tendências passageiras ou pela busca de um ideal de beleza inatingível. Fator de risco 2. Estilo de vida sedentário e obesidade. Este par é formidável. Comportamento sedentário prolongado, seja no trabalho,
durante o estudo ou enquanto se participa de atividade de lazer como assistir Netflix, representam risco à saúde comparável ao do tabagismo. O corpo humano não é projetado para a imobilidade. A ausência de atividade física consistente leva diretamente ao aumento de peso. A obesidade não é apenas uma preocupação estética. A obesidade, particularmente a gordura visceral, eleva significativamente o risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e hiperlipidemia, todos os quais sobrecarregam o coração e aceleram a aterosclerose. No Brasil, a obesidade adulta aumentou quase 70% nos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, conforme relatado por Fio, Cruz e Abeso. Seu corpo é um mecanismo que requer movimento para operar de forma eficaz. Sedentarismo é semelhante a permitir que aquela máquina se deteriore. A obesidade assemelha-se a um transbordamento perpétuo. Prossiga. Identifique um passatempo que você ache prazeroso. Não é necessário atingir o status de um atleta olímpico. Atividades como caminhar, dançar, andar de bicicleta e subir escadas são suficientes. É essencial manter a consistência com um mínimo de 150 minutos de atividade moderada por semana. Se você prefere treinamento intervalado de alta intensidade, 75 minutos por semana são suficientes e ajudam na gestão do peso. Uma dieta equilibrada é vital. O principal fator de risco na nutrição é o uso excessivo de alimentos ultraprocessados. Isso representa o antagonista contemporâneo, particularmente para os jovens. A conveniência das refeições ultraprocessadas, como lanches, biscoitos recheados, bebidas, macarrão instantâneo, ramen instantâneo e fast food, causam dano significativo à nossa saúde. Eles contêm altos níveis de sal, açúcar, gorduras ruins, gorduras trans e aditivos químicos. O uso regular de alimentos ultraprocessados eleva o risco de doenças cardiovasculares e mortalidade em 10% a 30% ou mais, dependendo do estudo. Eles exacerbam a inflamação corporal, obstruem os caminhos arteriais e perturbam os processos metabólicos. Assemelhar-se a acelerar um veículo de corrida. Embora possa inicialmente funcionar de forma eficaz com combustível de qualidade inferior, o motor inevitavelmente apresentará falhas e falhará com o tempo. Nossas artérias funcionam como os condutos do nosso corpo, e esses detritos obstruem todos os processos. Numerosos jovens chegam ao local de trabalho acreditando que mantêm uma dieta saudável. No entanto, a base de sua nutrição consiste nesses produtos. A transição para alimentos integrais, como arroz, feijão, carne, vegetais e frutas, melhora significativamente seu desempenho em testes e seus níveis de energia. Descasque mais, desembrulhe menos. Enfatize alimentos completos, incluindo frutas, vegetais, leguminosas, grãos integrais e proteínas magras, e prepare refeições em casa sempre que possível. Não é necessário adotar uma postura extrema e abrir mão completamente da pizza. No entanto, a exceção não pode ser estabelecida como a norma. Tenha em mente que consumir alimentos nutritivos não é necessariamente mais caro se você escolher produtos da estação e organizar suas refeições de forma eficaz. Foi feita a pergunta: os sintomas de um ataque cardíaco podem variar em jovens. É essencial reconhecer que os sintomas de um ataque cardíaco em jovens podem ser atípicos e às vezes são negligenciados ou atribuídos erroneamente a outras condições, como ansiedade ou problemas gastrointestinais. Quais são os sintomas característicos de um infarto do miocárdio? Dor no peito caracterizada por uma pressão constritiva e intensa que pode se estender para o braço esquerdo, pescoço ou mandíbula, acompanhada de dispneia, diaforese, palidez e náusea. Quais sintomas incomuns são prevalentes entre jovens e mulheres? Exaustão profunda e inexplicável, fadiga persistente, dor localizada na mandíbula, nas costas ou no abdômen, dispneia sem desconforto torácico, intensa sensação de indigestão, semelhante a ter feito uma refeição excessiva, vertigem ou síncope. Eles alertam. Os jovens muitas vezes percebem isso como irrelevante. Se você experimentar algo incomum, persistente e preocupante, consulte um médico sem demora. Não adie a ação até que as condições se deterioram. Em um infarto do miocárdio,
O tempo equivale à preservação do tecido miocárdico. Quais medidas podem ser tomadas para evitá-lo? O exame é necessário. Portanto, é aconselhável fazer check-ups regulares. Mesmo que você seja jovem e esteja em boa saúde, consulte um cardiologista para uma avaliação inicial pelo menos uma vez. Ele irá avaliar sua pressão arterial, requisitar exames de sangue, avaliar seus níveis de colesterol e açúcar no sangue, e realizar um eletrocardiograma. Nos últimos anos, lembro-me de um paciente de 32 anos, desprovido de marcadores de risco, que apresentou dor torácica atípica. Um EKG notavelmente anormal, exibiu ondas T invertidas. Eu observei e disse: normalmente, não solicita um ecocardiograma na sua idade. No entanto, seu eletrocardiograma, ECG, indica fortemente a necessidade de resultados, especificamente dois desses. O único fator de risco anabólico, desde os 24 anos. É esse o único fator de risco. Enviei um emoji de anjo para o grupo de WhatsApp dos cardiologistas. Perguntei: qual é a idade dessa pessoa? Todos indicaram 70, 75, 80. Ao afirmar 32 anos, um cardiologista respondeu: André, examine este nome. É possível que tenha havido uma confusão. Examine o nome e a data de nascimento. Isto não pode pertencer a um indivíduo que tem 32 anos de idade. Se houver histórico familiar ou fatores de risco presentes, essa avaliação torna-se ainda mais essencial e pode exigir maior frequência e minúcia. No escritório, um indivíduo comentou: meu pai sofreu um ataque cardíaco aos 45. Eu vejo que ele tem 43. Um estudo abrangente e uma compreensão completa dos seus dados são essenciais, correto? Você mediu sua pressão arterial? Qual é a sua leitura de pressão arterial? É benéfico? O seu nível de colesterol é satisfatório? Está extremamente elevado. Lipoproteína? Ei! Também se entende que numerosos ataques cardíacos ocorrem sem níveis elevados de colesterol. No entanto, frequentemente apresentam níveis aumentados de lipoproteína A. A lipoproteína A, atualmente, não possui um tratamento aprovado, embora esteja a caminho. Estamos realizando um estudo. Transforme seus hábitos hoje. Não adie a prática de atividades benéficas até chegar aos 40 ou 50 anos. A prevenção começa imediatamente. Consumo nutritivo, alimentos integrais, exercício físico consistente. Realicor. Evite mostrar letargia. Evite fumar. Evite dispositivos de vaporização. Regule o consumo de álcool e mitigue o estresse. Assegure um sono adequado e evite o uso de medicamentos, esteroides anabolizantes. Qual é a importância? Um infarto do miocárdio em um jovem pode ser mais grave? Afirmativo. Este é um ponto significativo. À medida que os indivíduos envelhecem, podem adquirir circulação colateral, que consiste em pequenos vasos sanguíneos alternativos que facilitam o fluxo sanguíneo para o coração através de uma artéria principal. Os jovens não têm essa rede de segurança. Um ataque cardíaco pode resultar em desfechos mais graves, incluindo perda aumentada de músculo cardíaco ou morte súbita. Eu observo muitos jovens sucumbindo a ataques cardíacos. Isso conclui a questão. O aumento de ataques cardíacos entre jovens é uma verdade preocupante, mas predominantemente evitável. Você é responsável pela sua saúde. Não assuma que isso nunca me acontecerá. Os dados indicam uma conclusão diferente. Pequenas modificações consistentes no estilo de vida influenciam significativamente a saúde cardiovascular e a longevidade. Você achou o vídeo agradável? Por favor, lembre-se de curtir e compartilhar para disseminar este conhecimento a um público mais amplo.